que o seu coração seja um solo fértil, onde essa semente cair, ela produza, não é? Porque o problema não está na semente, o problema às vezes está no solo, mas que nosso coração seja um solo fértil, onde a palavra de Deus cai, produza, né? Peça ao Espírito Santo de Deus, fala comigo, Espírito Santo. Ele vai falar, sei que está frio, não é? Mas é rapidinho, a hora passa rápido, daqui a pouco você vai estar em casa, debaixo do seu cobertor, mas agora nós vamos receber a palavra do Senhor, né? Vamos orar, feche seus olhos e ora comigo. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a ponto de dividir, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, libera a palavra viva e eficaz, que haja sobre o teu filho espírito de sabedoria e revelação, e que tu possas ministrar segundo o teu querer e a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Pastor Érico. Boa noite, tudo bom? Prontos para a palavra de Deus? Um momento muito importante, tão importante quanto o momento da música, tão importante quanto o momento da oferta. Esse é o momento de adorar a Deus, de buscar a face dEle, as palavras dEle. É tão bom estar em família, né? E é legal no domingo à noite ver a igreja desse jeito, porque nós sabemos quem é cristão de verdade, né? Aqui estão os verdadeiros cristãos, porque se você está nesse culto com 15 graus de temperatura, segundo a minha, acho que é o Weather Channel, informações, você é corajoso, você é cristão, cara. Parabéns. Mas vamos adorar a Deus meditando nas palavras dele agora. Eu vou falar um pouquinho sobre fé, coragem, e a gente vai ler algumas porções da palavra de Deus, que é deliciosa, mais gostosa que aquela feijoada que você comeu no domingo, ou nessa semana. É mais gostosa que a picanha, tá? Porque a palavra de Deus tem uma riqueza que ultrapassa anos, que ultrapassa gerações. A palavra de Deus é eterna, é eterna. Agora experimenta deixar a sua feijoada na mesa hoje e comer daqui 3 dias, ou melhor, não faça isso, senão eu vou ter que te atender lá no pronto-socorro, 1 hora depois, você vai estar com uma intoxicação alimentar, porque as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo são passageiras, mas as riquezas da palavra de Deus, as riquezas espirituais são eternas. Então, o título dessa mensagem, nós vamos dar uma expressão que é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Estamos do lado dos vencedores. Estamos do lado daquele que venceu. Jesus venceu todas as coisas, e nós estamos do lado dele. Se você ainda não está do lado de Jesus, eu digo para você, dá tempo. Venha para o lado de Jesus, é o lado que vai vencer. Aqui na palavra de Deus já está escrito isso, que Jesus venceu a morte, Jesus venceu todas as coisas, e um dia nós vamos reinar com Ele. Lá não ia falar esse versículo já, mas já que um dia nós vamos reinar com Ele, em Romanos 8 fala isso, Romanos 8:17, se somos filhos, diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, a glória futura. Eu tenho boas notícias nessa noite. Você é herdeiro, e não é de qualquer pessoa. Você é herdeiro de Deus. Existe uma herança para aqueles que são filhos de Deus. Paulo disse nesta carta aos Romanos, a igreja em Roma, que nós somos os que são filhos de Deus, os que andam como filhos de Deus. Isso significa que andam de acordo com as palavras de Deus e segundo o Espírito de Deus que habita neles. Esses são filhos de Deus.
né? Em Romanos 8 ainda fala que os que são filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! Por causa do que Cristo fez, nós somos beneficiados. Isso é uma graça. Isso é graça. Isso nós não podemos comprar, apenas receber. E, continuando o versículo, fala: se de fato nós somos herdeiros, se participamos dos sofrimentos com Cristo, então nós vamos também participar da glória de Cristo. Existe a palavra sofrimento neste versículo. Isso significa que para os filhos de Deus existe a palavra sofrimento também. Então, para os cristãos existem momentos de dificuldades e sofrimentos. Mas se você suportar esse momento de dificuldade, sofrimentos, e persistir, entenda-se, guardar a sua fé como a coisa mais preciosa que você tem, guardar a presença de Jesus como algo mais valioso que ouro, que pedras preciosas, então você também vai participar da glória de Deus, você vai conhecer a glória de Deus um dia, a começar agora, nesta terra, nesta vida. Que coisa mais maluca! Pois Jesus falou em João, conversando com Nicodemos, no Evangelho de João, ele falou sobre essa coisa maluca que eu acabei de citar. Ele falou: esta coisa maluca, Nicodemos, se chama Reino de Deus. E você só tem acesso ao Reino de Deus quando você nasce de novo. Nascer de novo, Jesus, você está brincando comigo, né? Tem como eu nascer de novo? Olha o tamanho que eu sou, eu já sou marmanjo, eu já sou barbado. Tem como eu nascer de novo? Tem. Eu não estou falando nascer fisicamente. Eu estou falando de um novo nascimento da água e do Espírito. E quando você se submete ao nascimento da água e do Espírito, isso queria dizer batizar-se nas águas. Era um ato profético, um ato espiritual, que ia mudar algo na vida física e em toda a vida de Nicodemos. Quando você se submeter a isso, então, ao novo nascimento, vai acontecer algo transformador. Você vai receber a minha presença, você vai receber do meu Espírito, e você vai receber do meu reino. Quando Deus vem, quando o rei vem, vem o reino. Ou você já viu algum rei sem reino? Tem uns que se metem a ser reis na terra e não tem reino nenhum, né? Ah, eu sou rei, eu comando aqui. Mas você olha, onde está o seu reino? Você é líder, onde estão os seus discípulos? Ah, você está dizendo que é líder, legal. Você está dizendo que é pastor, mas onde estão os seus frutos, camarada? Né? Então, não existe um rei sem um reino, correto? Sim? Quando o rei vem habitar dentro de nós, o que acontece? Ele traz o reino dele para dentro de você e para o seu redor. Então nós temos acesso ao reino de Deus, que é como uma esfera acima da esfera terrena. Mas o assunto da noite não é esse. Eu só citei isso porque eu acho que tem pessoas que querem aprender mais e aprofundar no conhecimento de Jesus. E é necessário que você passe por esses passos. Passe por esses passos chamado nascer de novo, nascer de Deus, nascer da água e do Espírito. Batismo então nas águas e receber o Espírito Santo. Isso é nascer do Espírito. Sua vida vai mudar, água para vinho, de coisa ruim para coisa boa. Não estou dizendo que você é ruim, tá? Mas eu estou dizendo que você vai se transformar numa coisa muito, muito melhor do que você é hoje. Tá? Eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo. Eu achava que eu sabia alguma coisa, mas quando eu nasci da água e do Espírito, uau! Por que eu estava perdendo tanto tempo? Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu ia conhecer Jesus antes. Eu ia aprofundar em Jesus antes. Eu ia passar tempo com Jesus muito mais. Então, o versículo que eu vou começar é Josué, capítulo 1, versículos 7 ao 9.
Fala assim, Josué capítulo 1, versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Novamente, Josué 1, 7 ao 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Eu estou lendo um versículo errado, gente, pode me falar. Não? É que eu escrevi aqui para o meu arquivo e eu não estou conferindo na Bíblia. Tá certo? Eu estou lendo 9, né? Eu sabia que estava lendo 9. Eita, cabeça grande. Então, vamos ler do 7 ao 9 agora novamente. De cabeça, brincadeira. Fala assim, versículo 1, 7 ao 9. Somente seja forte e muito corajoso. Estou no 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Muito boa essa palavra, não é? Eu falei que ia ser melhor que a feijoada estragada, ou que a feijoada fresquinha. Josué 1, 7 ao 9 fala para nós sermos fortes e corajosos. Nos orienta. Essas palavras foram as palavras de Deus para Josué. Josué tinha uma missão: liderar uma nação, liderar um povo. Então Deus vira para ele e fala assim: você vai precisar de uma injeção de ânimo. E de vez em quando, tudo que nós precisamos é de uma injeção de ânimo da palavra de Deus, de uma injeção de ânimo de Deus. E ele disse: seja forte e corajoso. Se você quer prosperar, Josué, na sua tarefa, na sua profissão, o que você deve fazer? Medita na minha palavra, o quanto mais você puder. Só então, só assim você vai prosperar nos seus caminhos. É muito radical o que está escrito aqui, porque aqui está falando, você vai ser próspero em cada pequena coisa que você fizer na sua vida. Você vai ser próspero, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, se você andar segundo as minhas palavras. É tão simples, mas não tão simples de se viver. Porque o autor da vida é alguém que entende da vida, right? Tipo, se eu escrevo um livro, eu sei do que meu livro está falando, acredita em mim. E o autor da vida, que é Cristo, sabe tudo sobre a nossa vida, como nós devemos viver. E tudo que nós temos que fazer é andar segundo as palavras de Cristo. Simples. Siga o manual do carro, se você quer entender como o carro funciona. Eu sei que pouca gente gosta de fazer isso, mas quando eu não sei a calibragem do pneu de um carro, eu falo: Su, antes de você calibrar, vamos dar uma olhada no manual? E ela fala: que ridículo, você é muito perfeccionista. Eu falo: eu quero que o meu carro funcione como uma nave. Eu quero que o negócio ande legal, entendeu? Eu não quero ficar na lombada, sabe? Sentindo que... Eu quero que o negócio seja confortável, macio, entendeu? Eu penso no cuidado da Suelen e dos meus filhos. Homens, vocês me entendem. Mas o manual fala a respeito do carro, e as palavras de Deus falam a respeito de Deus e de nós, de como nós devemos viver. E as palavras, sim, eu acredito que nós estamos vivendo dias onde Deus está juntando as duas coisas, o Espírito com a palavra, onde é importante a gente buscar a presença de Jesus, do Espírito Santo, onde é muito importante a gente experimentar das manifestações de Deus, de curas, sinais, maravilhas,
Mas onde é igualmente importante nós caminharmos nas palavras de Deus, estudarmos as palavras de Deus, porque as duas coisas vão nos dar uma fé, vão fortalecer a nossa fé e transformar ela em uma fé inabalável. É muito bom a gente ver as crianças, é lindo, mas são fases. Eu não quero que minha filha seja criança para sempre. Por um lado eu quero, vai, mas por outro eu falo, gente, até quando eu vou ficar sustentando? Entendeu? Dá trabalho, gente, dá trabalho limpar fralda, comprar fralda, ir na farmácia e comprar leite e mamadeira, e aí você faz uma viagem para os Estados Unidos e você fala, que legal, vamos para os Estados Unidos. Legal, mas tem as suas dificuldades. Então você pega um avião, 9 horas de voo, aí você tem 2 filhos, aí um dos seus filhos ele escolhe não dormir na viagem. Então eu digo para você, não é tão legal assim. Nem tudo são flores. Eu não estou reclamando, só estou dizendo para você que eu não quero que eles sejam crianças para sempre. Eu quero que eles amadureçam e um dia a gente possa viajar em paz. Paz que excede todo entendimento, oh, aleluia. Mas é claro, eu ia orando, cantando, né? Deus me dá graça, Noah, dorme, pelo amor de Deus, Senhor, eu abençoo ele com a tua paz. Mas às vezes eles querem ficar acordados. O ponto é, eu acredito que Deus ama os filhos novos na fé, aqueles que começaram a andar com Jesus, a frequentar a igreja. Isso é muito lindo, cara. Vocês são fofinhos, gorduchinhos, mas o Pai quer filhos que amadureçam, para que o objetivo, a alegria do Pai é ver filhos como Ele, né? Amadurecendo e produzindo como Ele produz, e sendo maduros, né? É tão bonito ver uma árvore com seus frutos. Eu vi uma vez uma árvore na Alemanha com maçã. E eu falei, eu não sabia que maçã nascia em árvore. Eu pensei que só tinha no mercado, ali no Caetano, sabe? Porque eu não sei se no nosso clima as maçãs são menores, ou onde se planta maçã nessa nação, gente? Alguém me fala. No sul, olha lá, entendeu? Então a gente tem que viajar mais para o sul, né? Vamos fazer uma excursão lá, vamos pregar o evangelho no sul? É uma delícia. Então, é porque acho que então o clima é mais frio, né? Isso faz sentido, é verdade, eu não pensei nisso. É tão bonito ver o fruto nascendo, e pai quer ver os filhos dando fruto, tendo netos, mas também dando fruto no seu bom procedimento, sabendo se comunicar. Ok, então é tempo de amadurecer, é tempo da gente buscar amadurecimento, e por isso que eu falei, é tempo da gente aprofundar na palavra de Deus, da gente saber como Deus pensa. Você quer saber o que Deus pensa? Medita na palavra dEle, passa tempo com Ele, fala, Deus, me ensina a Tua palavra. E quando você começar a ler a palavra de Deus, leia um versículo, Deus, o que você está falando? Pode falar, pode me mudar. A Sua palavra é perfeita, os Seus caminhos são perfeitos. E as palavras dEle, Ele dividem, literalmente quebra a gente ao meio. A palavra de Deus fala, numa versão antiga, divide juntas e medulas. Tipo, muda tudo que você pensa. O que você pensa que é certo, às vezes não é certo. Mas quando você medita na palavra de Deus e ouve a Deus, Ele te ensina o que é certo. A verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, continuando. Está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo essa fusão de espírito e palavra. Uma fusão, como a fusão de uma empresa com outra. Por exemplo, a TAM, né, se juntou com a LAN Chile, né, os bolivianos não gostaram porque eles não gostam do Chile, mas é brincadeira. Então a LAN Chile se juntou com a TAM para formar a LATAM. Qual o objetivo das empresas se juntarem? Expansão. Nós vamos conquistar o mundo. Tipo, né? Mas não, a gente quer expandir, nós queremos dominar, pois isso não chega nem aos pés da fusão que está acontecendo na igreja. Nós estamos juntando o conhecimento da palavra de Deus com conhecer a Deus pessoalmente. Isso está levantando uma galera pedigree,
filhos pedigree, filhos de Deus, a imagem de Deus, porque nós somos filhos de Deus, mas o quanto de Deus nós estamos refletindo. Sim, você convida Jesus para a sua vida, você já é filho de Deus. Isso é tremendo. Fala em João capítulo 1, aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus. Todos quantos o receberam são chamados filhos de Deus. Romanos 1, João 1. Mas o quanto de Deus eu estou refletindo no meu ambiente? O quanto de Deus a minha esposa enxerga em mim? O quanto de Deus meus amigos do trabalho estão vendo em mim? Então eu tenho que trabalhar um pouquinho mais a minha fé. Eu tenho que me submeter um pouquinho mais a Jesus, a presença de Jesus, a palavra de Jesus. É hora de juntar a palavra e o Espírito. Vamos falar de reino. Eu falei de inabalável, de uma coisa inabalável. Lá em Hebreus, podemos ler 12, 25 ao 28. Fala um pouco dos dias que nós vivemos. Fala assim em Hebreus 12, versículos 25 ao 28. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Até aí. Então, nesta passagem, Paulo fala que um dia a terra foi abalada. Está falando do que Cristo fez na terra. Cristo veio à terra e quando ele ressuscitou, a terra sacudiu. Houve um terremoto. Está falando que ainda uma vez Deus vai abalar a terra. Isso não fala só de um terremoto, mas fala de um abalo nas estruturas sociais. Fala de um abalo no sentido pleno da terra, incluindo sistema econômico, sistema financeiro, sistema político, de governo, em todas as esferas da sociedade. O que nós vivemos na terra hoje é uma cena de crise. Você fala do Brasil, mas não é apenas no Brasil onde nós vemos crise. Nós vemos pânico instalado em alguns países. Não estou querendo falar que tudo está ruim, tá, gente? Mas às vezes a gente pensa que só o Brasil está em crise, mas não é só o Brasil. Tem muitos lugares onde as coisas não estão legais. Crises sociais, briga entre povos, entre etnias. Por exemplo, na Europa, com a entrada de muitos árabes, tem levantado um pouco de pânico no coração da Europa. Por exemplo, a Europa ocidental, que se considerava, né, um lugar mais próspero, um lugar de qualidade de vida, as pessoas já não falam isso. Já está rolando um certo preconceito com os árabes ali. E o que eu quero dizer é que existe um momento de instabilidade nas nações. E a palavra de Deus já falava sobre isso. Que está acontecendo esse tremor em toda a terra. Você viu na França, nessa semana passada, aconteceu mais um tremor na terra. O tremor acontece para que permaneça aquilo que não treme. E só um reino não treme. Somente um rei não treme. Esse rei é o nosso rei, Jesus. A pergunta é: a que reino você pertence? A que rei você se dobra?
Jesus. Então, nós pertencemos, eu tenho essa segunda boa notícia aqui, você pertence a um reino inabalável. Não importa a fase que o seu país está passando, não importa a profissão que você tem, isso é bom ter uma profissão, ter estudo, mas eu estou dizendo, o que sustenta a nossa vida é a rocha eterna, chamada Cristo. Foi dito já nos Salmos sobre essa rocha, e as palavras dos Salmos é assim: a pedra que os construtores rejeitaram transformou-se na pedra principal, na pedra angular. Em Salmos, cara, Salmos é muito legal, porque foi um ambiente totalmente profético que aconteceu nos Salmos. Salmos significa canções, louvores. Então, muitos Salmos, você lê umas coisas meio sem sentido, mas aí no Novo Testamento você entende o que foi escrito em Salmos, porque eles recebiam a presença do Espírito Santo, o Espírito da profecia, e falavam: olha, está acontecendo isso, ou um dia vai acontecer isso, e eles estavam falando de Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. Na época, os judeus rejeitaram a Cristo, eles estavam construindo o quê? O reino, um esboço de reino de Deus, né? Eles começaram, então eles rejeitaram a Cristo, e Cristo se transformou a pedra principal, a rocha eterna. Ele é a rocha eterna. Em Isaías 26 fala assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele é a tua rocha? Ele é a tua rocha? Então você é inabalável. Você é inabalável. Se Ele é a tua rocha, você é inabalável. Lá nos Evangelhos fala sobre dois tipos de casa, uma construída sobre a areia, outra construída sobre a rocha. Qual vai durar? Qual vai permanecer? A casa construída sobre a rocha, e a nossa rocha é Jesus. Nossa fé tem que estar firme nele. Sim, à medida que nós andamos com Jesus, Ele nos transforma, as palavras dEle nos transformam, e então você começa a ficar parecido com Jesus, você fica, sim, tua maneira de pensar, tua maneira de falar e agir vai ser parecida com o que Jesus era, o teu caráter vai refletir o caráter de Jesus. Então, se Jesus é inabalável, Deus está levantando filhos inabaláveis. A glória é toda dele, mas o que eu estou dizendo é: gente, você não é uma formiga, entendeu? A gente tem que olhar para a gente como guerreiros, como leões, como vitoriosos, como mais que vencedores, porque Ele é isso, e se Ele é, eu também sou. Eu sou filho de Deus, as minhas raízes são o céu, eu pertenço ao céu, eu estou na rocha. Então, isso deve nos ser uma motivação. Seja forte, seja corajoso. Qual é o seu próximo desafio? Qual é a fase profissional que você está vivendo? Qual é a fase de igreja que a gente está vivendo? Sejam fortes e corajosos. Deus está conosco. Nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado vencedor. Aceita o desafio e vai com força. Faz segundo a força que você tem recebido. Faz o seu melhor. Ser excelente aos olhos de Deus, para mim é isso. Você fazer segundo a força que você tem recebido. Vai lá e dá o seu melhor. Porque assim você está sendo fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão. Foste fiel no pouco, vou te dar mais. Foste fiel com esse mais, vou te dar ainda mais. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo. Estou falando de vida. Estou falando de alegria, estou falando de fé. Sim, estou falando de conhecer a Deus. Seja fiel com o que você tem agora. Ele vai te revelar ainda mais. Sim, é tempo da gente persistir nas palavras de Deus, sabe? É bom as manifestações de Deus, quando chega alguém para você e dá aquela, né, dá aquele abraço que você fala: cara, o que é isso? Deus está aqui, meu. Que loucura é essa?
nunca tinha sentido isso na minha vida. O cara chega para mim e começa a falar umas palavras de Deus aí, o cara parece que conhece meu coração, parece que está vendo o que eu estou pensando. É muito bom isso, e a gente tem que continuar praticando isso sempre. Mas existem fases em que a manifestação não aparece, e o que vai sustentar a tua fé? Quer dizer que Deus não está mais agindo? Quer dizer que Deus morreu? Deus frajuto seu, que nosso Deus não morre, nosso Deus é eterno. Deus não foi criado, Ele sempre existiu, certo? Então, não vamos depender só das manifestações, dos chabuns labracaias. Isso é bom, eu sou muito fã disso, eu nasci disso também. Na fase que eu conhecia Jesus foi muito legal, assim, você via os jovens, nem precisava orar em português, a gente só orava em idioma do céu, assim, era muito legal isso. Mas eu entendi que existem fases da nossa vida em que parece que, né, parece que não está rolando a manifestação de Deus. Cara, claro que está rolando. A palavra de Deus está rolando aqui, está rolando, você está vendo? Isso aqui nunca para de rolar. As palavras dele são eternas. Então, calma, senta no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Pai, eu não estou vendo a tua manifestação, mas fala comigo. Eu sei que você está se manifestando aqui através da sua palavra. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a deixar a palavra de Deus te transformar. E você vai ver que Deus continua sempre firme, sempre vivo. Se Ele está vivo, nós também estamos vivos. Porque Ele vive, nós vivemos, diz a palavra de Deus. Porque Ele vive, nós vivemos. A gente pensa que a gente está vivo, não. Você está vivo porque Ele está vivo. A nossa fé é viva porque Ele é vivo. Estamos caminhando para o fim. Eu quero falar de Daniel e os amigos de Daniel. Você lembra de Daniel e os amigos dele que foram para a Babilônia? Sim? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembra-se deles? Então, lá no livro de Daniel, fala um pouco sobre a história desses israelitas. Preste atenção. Esses caras, como todo o povo de Israel, foi levado escravo para a Babilônia, que na época era o reino que comandava. Era tipo os Estados Unidos, brincadeira, era tipo um país muito forte do mundo, o mais forte. Então acontece que escravizaram os judeus, e é um livro, se você estudar um pouquinho mais sobre Daniel, você vai ver que é um livro que fala sobre o fim dos tempos, que fala sobre os sinais dos tempos, sobre os dias que nós estamos vivendo. Mostra a conduta, o jeito de se comportar dos judeus na Babilônia, mostra como a igreja deve se comportar na terra, nos dias de hoje. É muito legal isso. Como há anos atrás, né? Quantos anos, sei lá quantos anos, eu não vi a parte cronológica da história, mas há quantos anos atrás, quantos mil anos atrás isso aconteceu? Quantos anos atrás isso aconteceu? Quantas centenas, sei lá quantos anos atrás. E o cara está falando coisas para eu viver minha vida agora. Como ele sabia disso? É porque Deus inspirou ele e fez ele passar por aquilo, para que fosse registrado, para que hoje a gente soubesse como agradar a Deus, como viver de maneira a agradar a Deus. Então, no livro de Daniel, no capítulo 2, fala que o rei da época se chamava Nabucodonosor. Para simplificar, Nabuco, tá? Não vou ficar falando essa palavra grande, né? Mas então, o Nabuco, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele falou, eu tive um sonho, e sabe o que está acontecendo? Eu não consigo dormir. Quantos já passaram por isso? Então, ele falou assim, eu tive um sonho, eu não consigo dormir. No meu sonho, aliás, eu não vou contar o meu sonho. Se vocês são bons, ele chamou os governantes, os magos, os astrólogos, que na Babilônia o pessoal acreditava nisso, né? No Yin Yang, como chama? Trópico, não no trópico, nos trópicos, né? Sei lá, nas pedras, nas mágicas, nessas coisas, tarô, furô, não, eles acreditavam nessas coisas, e eles achavam que Deus era isso, era pedra, era pau, brincadeira, chega, vamos falar do que interessa. Então, eles
começaram a falar: "Rei, se você contar o sonho, a gente vai se reunir e vai te dizer o que significa o seu sonho, e você vai conseguir dormir." Mas o rei falou: "Não, se vocês são mesmo sábios, magos, então vocês vão me dizer o que eu sonhei e qual é a revelação do meu sonho." Bom, acontece que ninguém conseguiu resolver essa charada. E eles falaram: "Rei, tu é maluco." Não, eles não falaram assim, mas falaram: "Você é doido. Como nós vamos fazer tal coisa? Nem mesmo os deuses podem fazer isso." Então avisaram a Daniel. A conversa chegou em Daniel, e o problema chegou a Daniel. Quantos sabem que o problema procura o cristão? O problema procura o cristão, procura você, porque é você que vai resolver o problema do mundo, da sua circunstância, do seu trabalho. É você, porque Deus te dá sabedoria para que a glória dele aumente, seja espalhada. Então, chegou até Daniel, ele foi com os amigos dele, falou: "Gente, vamos orar, sala de oração agora." Juntaram na sala, oraram, e aí eles falaram: "Deus, a gente precisa de uma revelação do que o rei sonhou, porque o rei falou que vai matar, vai fazer picadinhos, literalmente, vai matar a todos os sábios magos, incluindo a gente, Deus, a gente não tem nada a ver com isso." Então, finalmente, num sonho, Deus fala com Daniel o que o rei sonhou. E foi engraçado porque Deus usou um rei, Nabucodonosor, que não temia Jesus na época, né? Não temia Deus, para falar sobre uma coisa que ia acontecer no fim dos tempos. Então Daniel chega e fala: "Rei, eu tenho a resposta." E ele começou a falar ao rei o sonho do rei. Ele falou: "Você viu uma estátua, e nessa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha depois um tórax, e era a imagem de uma pessoa, tinha os pés de bronze, de barro." E ele começou a falar: "Rei, significa isso, o seu reino hoje é o maior da terra, mas depois do seu vai vir um outro reino." E falou: "Por último, vai chegar uma pedra que vai derrubar, uma rocha que vai derrubar essa estátua." Isso está em Daniel capítulo 2, tá? Uma pedra, uma rocha que vai bater nessa estátua, a estátua vai se quebrar, todos os reinos desse mundo, toda a estrutura criada por homens, para a glória de homens, vão falir, e vai persistir apenas um reino, e esse reino vai durar para sempre. Isso está falando no versículo 46, 47 do capítulo 2. E nós pertencemos a esse reino. Olha que coisa mais interessante, que quando o rei Jesus nos chamou para o reino de Deus, ele estava nos chamando para esse reino, que vai durar para sempre. Então o que nós estamos vivendo hoje, gente, não deve nos desmotivar, nos entristecer. Puxa, crise, puxa, né? Tanta desgraça. Seja forte, corajoso, seja sal, seja luz. O Senhor é com você, Ele não vai te deixar falir, a não ser que você faça muita dívida no cartão de crédito, né, meu? Ele não diz para você: vai e gasta toda a tua renda, tudo que você tem, e até o que você não tem, gaste. Deus não falou isso, né? Então, às vezes a gente está colhendo o que a gente plantou lá atrás, né? Mas daqui para frente, vamos ser sábios administradores com a vida que Deus nos dá. Então, tirando a lição dessa situação e da situação que teve depois com os amigos de Daniel, os amigos de Daniel foram atirados numa fornalha de fogo. Vocês sabem disso, né? Sacanagem, né? Os caras tão bons, gente boa, meu, gente boa. Mas fazer o quê, né? Tá dizendo lá no Sermão da Montanha que felizes são aqueles que vão ser perseguidos por causa da justiça, por causa de Jesus, porque assim também perseguiram os profetas. Desses é o reino de Deus.
O reino de Deus está preparado para vocês, para nós. Então, aconteceu essa situação onde Daniel interpretou o sonho. O rei ficou tão feliz com Daniel que colocou ele numa posição ainda maior no governo dele. E Daniel, na história, nos livros de história sobre esse episódio, fala que Daniel chegou a ser o segundo homem na Babilônia. Então imagina um filho de Deus numa posição de influência, de autoridade. E eu sei que Deus está levantando também pessoas na igreja que vão ser influência não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em todas as esferas da sociedade, para a política, para a educação, para o que você enxerga ali fora. Deus quer ver pessoas ali representando Ele, representando os princípios do reino. Amém? Seja forte, seja corajoso. Para terminar, com esses amigos de Daniel, a gente enxerga isso. Com esses amigos de Daniel, a gente enxerga a atitude que Deus quer ver na igreja nesses dias. Fé corajosa, fé independente do que as pessoas do seu lado estão fazendo ou estão dizendo para você fazer. No episódio deles, todos tinham que se dobrar a uma estátua de um deus que o rei da época fez. Mas eles falaram: nós não vamos nos dobrar a esse Deus. E eles eram os únicos que não se dobraram. Todos os demais governantes e pessoal da autoridade, os políticos, se dobraram. Mas eles tiveram fé, mesmo quando as pessoas ao redor deles não tinham fé. E foram jogados na fornalha, sofreram perseguição. Mas por causa da fé deles, isso provocou uma manifestação grande da presença de Deus. Quando o rei olhou para a fornalha, ele falou: eu não mandei vocês, guardas, jogarem os 3 israelitas na fornalha. Nessa época Daniel provavelmente estava em outra cidade, porque ele estava numa patente alta, num cargo alto. Eu mandei vocês jogarem 3, porque tem 4 lá dentro. E a quarta pessoa, parece o filho dos deuses. Então, Deus foi até lá salvar eles. Uma atitude de fé provoca uma manifestação de Deus. Estava assistindo um filme esses dias, se chama Little Boy, recomendação do pastor Márcio Maldonado, e fala um pouco sobre fé. E num episódio, numa cena, o pastor fala para o menino: vamos, me mostra a sua fé, faz essa garrafa se mover. Então faz de conta que isso é a garrafa. Então o menino começa: eu vou fazer essa garrafa se mover. Então o pastor está só observando, e o menino começa: então o menino se desgasta, sua e fica cansado. Então o menino, pela 5ª vez, já suando, vermelho, começa: mexe garrafa, né? Então o pastor simplesmente pega, enquanto o menino está gritando, e faz isso aqui. Então o menino fala: qual é a graça disso? Você mexeu, isso não vale. E o pastor vira para ele e fala assim: fé é isso que você faz com o coração de Deus. Quando Ele vê fé na terra, Ele vai e move uma montanha por você. Quando Ele vê fé em um filho dele, Ele vai e faz as coisas acontecerem. Fé é a certeza de que as coisas vão acontecer. Quantos acreditam que Deus está vivo? Quantos acreditam que Deus está com a gente? Quantos acreditam nas palavras dEle? Seja forte, seja corajoso. O Senhor está conosco e nós estamos do lado vencedor. Amém? A gente está vendo as coisas se moverem, as coisas mudarem. O reino de Deus está avançando na nossa vida,
nessa igreja, nessa terra, nessa cidade, no Brasil. O reino de Deus está avançando. Eu não vejo a corrupção avançando, eu vejo o reino de Deus avançando. Isso significa transformação em todas as esferas, transformação na política, transformação na cidade. Às vezes acontecem coisas ruins, às vezes é necessário um passo para trás, para que a gente dê 2 passos para frente. Não desanime, seja forte, guarde a sua fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar de pé? Quero fazer uma oração por vocês. Em seguida, aqueles que desejarem uma oração, os pastores, os parceiros de oração vão estar aqui na frente para te abençoar. Se você tiver alguma dor, você precisa de alguma cura, algum problema de saúde, o Senhor está vivo, o Senhor está curando. A gente quer orar com você nessa noite. Se você ainda não conhece Jesus e quer conhecer Ele, nós queremos orar com você também, tá bom? Se a tua fé está fraca, a gente vai orar para que Deus fortaleça a tua fé, ok? Então vamos orar nesse momento a respeito do que a gente conversou. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras para nós. Obrigado pelas palavras de encorajamento que o Senhor deu a Josué e que até hoje valem para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que temos que ser fortes e corajosos, independente da fase onde nos encontramos, porque a nossa força é o Senhor, a nossa rocha é o Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor dê mais entendimento, mais revelação para cada um que está aqui, do que o Senhor falou nessa noite. Nos dá entendimento sobre fé, nos dá entendimento, Senhor, aumenta a fé em cada coração nesse lugar. Eu oro, Espírito Santo, nesse momento eu oro por uma fé, Deus, inabalável. Eu oro por uma fé, Deus, que vai mover montanhas nessa igreja local, Senhor. Eu oro, Senhor, por um povo que acredita nas tuas palavras, Deus, que acredita como uma criança acredita no seu pai, Deus, que acredita que todas as coisas são possíveis, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Sim, Deus, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado, feliz aquele que não viu e creu. Sim, Deus, eu oro para que o Senhor derrame do teu amor em cada coração, Senhor. Derrama do teu amor para que a gente acredite nas tuas palavras, para que a gente tenha prazer nas tuas palavras e na tua presença, Senhor. Sim, Deus, nos dá graça para a gente meditar na tua palavra todos os dias da nossa vida, para que a gente dê fruto e fruto que permaneça, Deus. Eu oro nessa noite, Deus, que a tua unção repouse sobre cada filho aqui nesse lugar, Pai, e que cada jugo seja despedaçado pelo teu poder nessa noite, Deus. Eu quebro todo o peso, Senhor, todo o fardo pesado, Deus, toda a maldição, Deus, do pecado, eu quebro nessa noite sobre os teus filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, liberdade, eu declaro libertação, eu declaro, Senhor, vista àqueles que estavam cegos, Senhor. Eu declaro, Senhor, uma audição liberada, Senhor, para ouvirem a tua voz, a voz do teu Espírito, Deus. Eu declaro corações liberados, Deus, que haja perdão nos corações, que haja graça para perdoar, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus, que os corações de pedra, Senhor, sejam quebrantados pelo teu amor, pelo teu grande amor, Senhor. Nessa noite nós nos abrimos, Senhor, para sermos inspirados pelas tuas palavras, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por nos chamar para sermos herdeiros teus e co-herdeiros com Cristo. Nós cremos, Senhor, nós vamos suportar o sofrimento, Senhor, porque nós temos uma glória que está sendo revelada desde hoje, Senhor, e vai ser revelada para sempre. Sim, Deus, essa é a vida eterna para nós, Pai, te conhecer, Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa vida eterna. Nós queremos te conhecer, Senhor, em nome de Jesus.